muito obscuro, aonde as coisas estão acontecendo rapidamente, isso está mostrando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós precisamos de abrir sim o nosso coração, compreendermos a palavra de Deus, entregarmos a nossa vida na mão dele e confiarmos nesse Deus maravilhoso, para que ele possa nos conduzir a Canaã celestial. É um prazer muito grande estar com você aqui na TV Sinec com o programa Palavra de Fé. Você é o nosso convidado especial. Deus, ele tem um propósito na sua vida. Ele quer transformar a sua vida. E hoje é o dia de você ter esse encontro maravilhoso com Deus. Como de costume, nós elevamos uma oração ao Senhor, pedindo a direção de Deus para que tudo que seja feito aqui no programa não seja esse homem miserável e pecador, mas pelo poder do Espírito Santo, a mensagem venha de encontro a nossas necessidades, porque precisamos realmente. Eu quero elevar uma oração aqui. Você, se puder curvar a sua fronte aí também, eu agradeço, porque nós vamos orar juntos. Santíssimo Deus e eterno Pai, Criador e mantenedor, louvado, engrandecido, exaltado, seja o teu santo, eterno e poderoso nome, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade, por mais esse privilégio de podermos estar aqui para ser instrumento em tuas mãos, Senhor. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de cada irmão, tenha misericórdia do nosso amigo Rony, que está aqui no estúdio. Logo mais ele também vai se apresentar num outro programa, mas ele está aqui partilhando o teu amor, Senhor, conosco. Que o Senhor possa abençoá-lo também juntamente com a família dele, abençoar a minha família e abençoar a cada irmão em toda a face da terra, Senhor. Obrigado, com perdão dos pecados, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria de cantar esse hino, Lindo Jardim. Sonhei com um lindo jardim, um lugar de eterna perfeição, assentado aos pés de Cristo Jesus. Oh, que suave comunhão! Junto ao trono os anjos cantam louvor. Hosanas para sempre vão cantar. No esplendor do seu olhar é como a luz do sol de uma vida com Deus mais feliz. Sonhei com um lindo jardim, um lugar de eterna perfeição, assentado aos pés de Cristo Jesus. Oh, que suave comunhão! Junto ao trono os anjos cantam louvor. Hosanas para sempre vão cantar. O esplendor do seu olhar é como a luz do sol de uma vida com Deus mais feliz. Santo é o Senhor, assentado em seu trono de glória. Santo é o Senhor, reunidos cantando e adorando. Santo é o Senhor, com ele eu vou morar. Para sempre, para sempre, para sempre. Com ele vamos morar.
para sempre vão cantar. O esplendor do seu olhar é como a luz do sol de uma vida com Deus mais feliz. Santo é o Senhor, assentado em seu trono de glória. Santo é o Senhor, reunidos cantando e adorando. Santo é o Senhor, com Ele eu vou morar. Para sempre, para sempre, para sempre, com Ele vamos morar. Santo é o Senhor, assentado em seu trono de glória. Santo é o Senhor, reunidos cantando e adorando. Santo é o Senhor, com Ele eu vou morar. Para sempre, para sempre, para sempre, com Ele vamos morar. Com Ele vamos morar. Essa é a promessa do nosso Deus, que para sempre com Ele vamos morar. Ele já preparou o meu e o seu lugar. Ele só está esperando nós tomarmos a nossa decisão. Mas não demore não, porque pode ser tarde demais. Em breve Jesus estará de volta. Você quer ir com Jesus? Você quer morar eternamente com Jesus? Sem esse sofrimento, sem essa angústia, sem essa tristeza, sem essa dor da qual nós vivemos hoje? Porque hoje nós vivemos realmente numa situação caótica no nosso planeta. Não é no Brasil não, é no planeta. Ao redor do mundo nós vemos que as pessoas hoje estão com estresse no último. Elas já não têm mais paciência para nada. E Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, todos vós que estáis sobrecarregados, trazei sobre mim. Traz a sua dor, a sua tristeza, a sua angústia, traz as suas dificuldades. Entregue na minha mão, deixa que eu conduza. Jesus, Ele quer conduzir a tua vida. Se você abrir o coração, confiar nele e seguir a palavra dele, porque não é dizer, Senhor, eu quero te entregar, mas eu quero continuar a minha vida secular. E não tem valor algum. Você tem que obedecer a palavra do Senhor, confiar naquilo que Ele tem proposto para você. Porque se você não confiar, como é que você vai seguir alguém e não seguir a diretriz da qual Ele colocar para você? Então você tem que seguir os passos que Jesus nos mostra. E os passos que Jesus nos mostra, e está relatado aqui na Bíblia. Em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Em São João 8,32, e conhecereis a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus, Ele deu toda a diretriz para que nós possamos seguir o caminho dEle com retidão, com amor, com misericórdia. E aí nós vamos ter o nosso lar, a nossa casa, para morarmos sem essa preocupação da qual nós vivemos hoje. Eu quero relatar aqui, no livro de Ruth, a situação e a conversão dessa jovem. O testemunho da sogra. É muito importante que a gente possa aprender um pouquinho, que não importa onde você esteja no momento, Deus pode te usar para que você seja um instrumento na mão dele e resgate alguém que está precisando, que tem o coração realmente sincero. E aqui vem dizendo no capítulo 1 de Ruth, livro de Ruth, e sucedeu, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e o dos 2 filhos, um se chamava Malom e o outro Quilom, Efrátios de Belém, de Judá. E chegando lá, a terra realmente estava
numa situação muito caótica, porque havia uma seca grande lá em Jerusalém, lá em Judá, em Belém, e eles precisavam de buscar recursos para poder continuar sobrevivendo. Eles pegaram e se locomoveram lá para Moabe, falaram, não, vamos pegar as nossas coisas e vamos lá para Moabe, vamos ver como que está, lá está melhor. Só que lá a terra de Moabe é uma terra pagã, é uma terra onde não se adorava a Deus, eles adoravam outros deuses, eles adoravam Moloque, eles adoravam Mamon, eles adoravam vários deuses, menos o Deus de Israel. Então aquela família, ela se locomove até lá Moabe, e lá em Moabe eles pegam um pouquinho de dinheiro, começam a comprar uma casinha, se estabelece ali, e coloca os filhos para trabalhar, começa a produzir a terra, né? Porque naquela época era muita plantação, era ovelhas, ordenagem de ovelhas. Então eles estavam ali e começaram a trabalhar naquela terra, e começaram a ganhar um dinheirinho e ficar bem sucedido. E ali, passando alguns anos, Emeleque vem a morrer. E ali a esposa de Emeleque se entristece, porque ela fica viúva, e a viúva ela não tem direito a nada, ela é uma pessoa que ela não tem credibilidade nenhuma. Quando se torna viúva, se não tiver filhos para cuidar dela, ela vai mendigar o pão, vai pedir esmola, porque ninguém vai sustentá-la. E ali naquela cidade de Moabe, Emeleque, ele acaba morrendo. E aí os seus filhos encontraram duas moças. Aqui no versículo 6, então levantou-se ela com as suas noras. Vamos aqui no versículo 4, né? No versículo 4 do capítulo 1. Os quais também morreu o marido de Noemi, ficando ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E o nome de uma era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E também morreram ambos, Maloque e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Agora você imagina a situação de Noemi. Perdeu o marido, passou-se 10 anos, os filhos estavam com as noras, mas as noras não tiveram filhos, e ficaram ali naquela região, uma região pagã, uma região que eles não tinham assim uma amizade coletiva, era uma amizade, pouquíssimas amizades, e ali eles ficaram juntamente com Noemi, com Ruth, né? E Olim, a outra nora de Ruth, de Noemi. Só que chegou um momento que Noemi falou assim, poxa vida, o que eu estou fazendo aqui nessa terra ainda? Eu não tenho mais nada aqui, tudo que eu tinha Deus tirou de mim. No pensamento dela, ela achava que Deus tinha tirado dela por ela estar numa terra pagã e não confiou em Deus na terra dela. E a terra dela era uma terra fértil, só que o pecado de Belém, dos componentes lá da cidade, estava atrapalhando, não estava em comunhão, e aí ficaram nessa situação. E muitos saíram da cidade de Belém procurando recurso também. Muitas vezes, quando você está vendo que a vida não está boa aqui no Brasil, você quer ir para os Estados Unidos, quer aventurar para lá, muitas vezes vai sozinho, vai com a esposa, faz o seu pé de meia e fica habitando ali. Só que há muitos lugares que não são adequados, que não têm o mesmo princípio, e aí você fica atrapalhado, você acaba sendo levado pelas tradições daquele país, e aí você esquece-se do amor de Deus. Louvado seja Deus que Noemi, apesar de toda essa situação, ela nunca deixou de confiar em Deus. Mesmo ali naquela situação, ela sabia que Deus, apesar de tudo o que estava acontecendo, Deus não ia desamparar ela, que um dia Deus iria abrir o coração dela. Então, agora ela se encontra somente com as noras, todo mundo ali desempregado. E viúvas ali, sem marido, não tem como buscar recurso, porque elas eram discriminadas. Mesmo a família de Ruth, que estava ali, e de órfão, muitas vezes eles não podiam ajudá-los. Mas ainda assim, Noemi, ela era uma mulher fervorosa. E aí ela decidiu ir voltar para a terra dela.
Aqui então no versículo 6 vem dizendo: E se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto a terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha sitiado ao seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera as suas noras com ela. E indo elas a caminho, versículo 7, para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide e voltai à casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso da uma em casa do seu marido. E beijaram-se e voltaram. Órfã, no início ela não queria, ela queria continuar com Noemi, mas só que órfã ela volta para sua casa. Agora Ruth não volta. Aqui vem dizendo no versículo 12 do capítulo 1: Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, ainda tivesse filhos, esperá-los até que viessem e ficassem grandes. Então, Noemi já não tinha mais nada para oferecer para elas, e pediu para que elas voltassem para a casa dos seus pais, para que elas pudessem continuar a vida delas, adorando os deuses delas, mas elas resolveram ir junto com Noemi. E aqui no versículo 14 vem dizendo assim: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Órfã beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse no versículo 15: Eis que volto, tua cunhada, ao teu povo e aos seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. E olha a resposta de Ruth para Noemi. Disse, porém, Ruth: Não me insistes, para que te abandones e deixes de seguir-te. Por onde quer que tu fores, eu irei. Por onde quer que pousares, eu ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morrereis, eu também morrerei, e eu ali serei sepultada. Faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, para me separar de ti. Olha que fidelidade, uma nora, juntamente com a sua sogra. Noemi, automaticamente, deve ter relacionado desse Deus maravilhoso. Ela aprendeu com os filhos de Noemi, porque eles também falavam do amor de Deus, e Ruth foi se apegando a esse Deus maravilhoso, ela foi crendo nesse Deus maravilhoso. Olha que testemunho que Ruth teve de Noemi e dos seus filhos, e do seu esposo Amaleque também. Ali ela resolve não se separar de Ruth. Palavras sábias: o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Aonde morreres, eu morrerei também. Aonde for sepultada, eu serei sepultada também. Faça assim o Senhor. Olha que confiança plena no Senhor, Deus de Israel. E ali elas partiram para Moabe, para Belém, saindo de Moabe, porque não tinham mais o que fazer ali. E lá, elas voltando para casa, elas ainda encontram a casa delas ali. A casa de Noemi estava abandonada, não tinha mais o que fazer ali. Ela precisava de homens para poder trabalhar a terra, para poder arejar a terra, para poder ter alimentação novamente, ganhar um dinheirinho, contratar empregados, e ela não tinha ninguém. E ali Ruth, vendo a sogra na situação que ela se encontrava, já muito de idade, ela fala: Olha, minha sogra, eu vou para os campos, você conhece alguém aqui? E Noemi falou que conhecia a Boaz, conhecia, que era primo do esposo de Amaleque, né? E aí Ruth sai para trabalhar nos campos de Boaz. E aqui vem dizendo, no versículo 4 do capítulo 2: Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz a seu povo, que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? Responderam o moço que estava sobre os segadores e disse: O encarregado geral. Esta moça é moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Deixe-me
deixa-me colher espigas. E ela pediu para poder colher espigas, para poder ajudar a levar a alimentação para a sogra. Aonde você viu uma nora ser tão amorosa com a sogra, dessa forma, buscar ali, ajudar em todos os aspectos, porque ela, quando estava lá em Moabe, Ruth estava sempre atenta, Ruth conhecia a cidade, conhecia todas as coisas. Agora, Noemi está na sua casa, ela conhece, pode me arrumar um copinho de água, por gentileza? Ela conhece a situação da terra, ela conhece o povo dela, ela sabe como que eles agem. Havia acepção, porque ela era uma mulher pagã, Ruth, ela adorava outros deuses, só que então eles não sabiam que ela adorava o mesmo Deus, que ela aprendeu a adorar o mesmo Deus, que ela conheceu o Deus Criador dos céus e da terra, e aí ela começa a adorar, e ela começa a trabalhar com simplicidade, com humildade, e começa a ajudar, trazer alimento para dentro de casa. Ruth fica contente. Aí passa um período que Ruth já está trabalhando há muito tempo, e como diz, né? Ela perdeu o marido dela, então automaticamente o irmão deveria de tomar posse da mulher. Naquela época se agia assim. Morreu o marido, o irmão continuaria para continuar a genealogia. Só que eles não tinham mais, a Ruth não tinha mais nenhum filho. E aí sobraram só os parentes. E tinha 2 parentes próximos, um que tinha uma terra muito farta, mas não queria saber de nada, porque Ruth era uma pagã, era uma estrangeira, e ele não queria dividir a terra dele, a riqueza dele, com uma estrangeira e uma pagã. Só que Boaz, ele viu algo especial em Ruth. Ele viu que ela era uma pessoa sincera, era uma pessoa que realmente era digna, que estava ali trabalhando, socorrendo a sua sogra, cuidando da sua sogra, amar ao próximo como a ti mesmo. Então ele resolveu dar toda a proteção para ela. Praticamente ele a tomou para ele como uma pessoa muito especial. E aí Noemi, ela conversando com Ruth, e como é que foi lá o trabalho? Não, Boaz é um homem muito bom, Boaz é um homem excelente, ele me amparou, ele permitiu que eu colhesse, porque antigamente era assim, os criados de Boaz iam recolhendo as espigas, o que sobrava ficava para quem estava atrás, e ela ia pegando, porque eles já não eram empregados, o que sobrava eles iam pegando, e juntava, e Boaz pedia para os seus empregados deixar cair bastante, para que ela tivesse o suficiente para levar. E ali sempre tratando a Ruth com amor e carinho. Depois eles se entrosam mais. Aí ele pede para os empregados já fazer parte, olha, dá pão para ela também, dá água, dá comida. E Ruth se sente feliz, agora ela se sente amparada. Numa terra estrangeira, uma moabita, que adorava outros deuses, a conhecer o Deus de Israel, e ali ela começa a ter um contato direto com os servos do Senhor e fazendo parte já da grande família. Aí Noemi no capítulo 3 disse, vamos lá, capítulo 3, versículo 1, disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, não é Boaz, cujas moças estivestes de nossa parentela? Eis que essa noite debulhará a cevada na eira. Levanta-te, pois, perfuma-te, vestes os teus vestidos e desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer. Ali ela estava montando uma estratégia, ela falou, você vai lá, você faz todo esse procedimento, que é o costume da nossa terra, deita aos pés dele, quando ele acordar ele vai ver você aos pés dele, aí ele vai entender que você quer ser a esposa dele. E ali Ruth seguiu tudo o que Noemi disse, fez tudo de acordo. Aí Boaz chega e conversa com Ruth, e no versículo 10 vem dizendo assim, e disse ele, bendita seja tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência do que na primeira, após nenhum dos jovens fostes, quer pobre, quer rico. Quer dizer,
Ruth, ela não estava preocupada em arrumar alguém. Ela não queria um jovem ou alguém rico que pudesse sustentá-la. Ela queria alguém que adorasse a Deus, alguém que fosse digno do amor dela também, não qualquer um. E ela, juntamente com Noemi, oraram ao Senhor para que o Senhor indicasse quem seria o marido dela. E ali, porventura, Boaz estava ali também. Era uma pessoa de muito mais idade, mas uma pessoa que respeitava, tinha os princípios de Deus. E ali Ruth se encanta com ele, vendo tanta bondade, tanto amor, tanta fidelidade, tanta justiça, que resolve se casar com Boaz. E ali eles ficaram. E aqui no versículo 4 vem dizendo: e Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor, que Boaz tinha falado, ia passando e disse: fulano, vem, assenta-te aqui. Porque antes de Boaz havia um outro parente mais próximo, que a Ruth deveria de casar. Só que não aconteceu, e Ruth acabou casando com Boaz. Então disse no versículo 5, disse porém Boaz: no dia em que te comprares a terra da mão de Noemi, também comprarás da mão Ruth, o moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do seu falecido. Então disse o remido: para mim não a poderei redimir, para que não me prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito da remissão, porque eu não poderei redimir. Muitas vezes as pessoas elas ficam preocupadas, elas não tinham um relacionamento de amor, era só negócio. E o negócio dele lá, ele vendo que não dava condições, porque ele ia ter que sustentar ela, comprar a terra, cuidar da Noemi, cuidar da Ruth, e dividir a sua herança com ela, com os herdeiros de Ruth, ele não quis de jeito nenhum. E aí ele transferiu para Boaz. E Boaz de imediato já disse: olha, realmente vou tomá-la para mim como esposa e vou dar o melhor de mim por ela. E aí nasce, no relacionamento de Ruth, é interessante que nesse relacionamento você vê que Ruth se torna tataravó de Jesus praticamente, porque Jesus, ele vem de Obed. Olha aqui, vamos aqui ao capítulo 13, nascimento de Obed, avó de Davi. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e possuiu o Senhor, e lhe fez conceder, e deu à luz a um filho. Então a mulher disse a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um remidor, e seja o teu nome afamado em Israel, e ele te será por restaurador da alma, e nutrirá tua velhice. Quer dizer, a Noemi já não ficou mais desamparada, já tinha alguém para poder dar o sustento a ela. E ali Noemi, ela fica feliz, porque ela viu que a genealogia dos filhos dela, da descendência dela, não se esgotaria ali. Eles continuariam a genealogia, daí por diante. E ali, graças ao nosso bom Deus, nós vimos que Deus traz ali a Obed. Então aqui vem dizendo: Noemi nasceu um filho, e deram seu nome de Obed, e este é o pai de Jessé, pai de Davi. E essas são as gerações, né? De Pérez, que gerou Esmon, Esmon que gerou Araão, Araão que gerou Aminadab, e daí por diante a Salom e a Boaz. E Deus, ele traz as pessoas para o seu caminho. Deus, ele tem, se você hoje está num outro país, numa outra localidade, e você passou por dificuldade aqui no nosso país, e hoje está distante dos seus familiares, mas não se distancie de Jesus, porque Jesus, em todo o planeta Terra, seja aonde for, se você invocar o nome dele, ele estará presente com você, ele não te abandonará, ele te trará novamente a vida, ele sustentará a tua casa, ele sustentará a tua vida, e você não pode perder essa oportunidade de abrir o coração para Jesus, porque só Jesus, ele dá
alívio a cada um de nós. Aqui também, em João, prestem atenção aqui, em João capítulo 8, Jesus, luz do mundo, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem segue-me, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que promessa maravilhosa. Se você andar com Jesus, você não vai andar na escuridão, você vai andar na luz da vida, você vai estar nos caminhos com segurança, você não vai ficar desamparado, porque o Senhor, Ele é a nossa segurança. Aqui também, em 8:32, vamos voltar aqui, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus vem falando para nós. Então, quando Ruth conheceu a verdade, quando Ruth estava ali, na terra de Moabe, adorando outros deuses, os seus pais todos pagãos, os seus parentes todos adorando outros deuses, e ela tem esse encontro maravilhoso com Jesus, ela encontra a verdade, e essa verdade liberta ela do paganismo, do erro, da escuridão, e traz ela para a maravilhosa luz, e ali ela vem e anda nos caminhos do Senhor, e testemunha do nosso Deus maravilhoso. Aqui no capítulo 8 ainda, no versículo 40, mas agora procurar, quando estavam querendo matar, vamos para o 39, responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus lhe disse: se fosse filhos de Abraão, farias as obras de Abraão, mas agora procurai matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade de Deus, que Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis a obra de vosso pai, disseram-lhes, pois nós não somos nascidos da fornicação, temos um pai que é Deus. E Jesus lhe disse: pois, se fosse de Deus, se vocês fossem o vosso pai, se Deus fosse o vosso pai, certamente amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Jesus, Ele veio, enviado pelo Pai, o Pai o trouxe para trazer salvação, para trazer libertação, para curar e restaurar o miserável pecador que somos, mas o povo ainda assim fica querendo destruir a palavra de Deus, trazendo palavras que não são edificantes, palavras que são blasfêmias diante do Senhor. Mas o Senhor é um Deus maravilhoso. Deus, Ele tem proporcionado a mim e a você a vida, e Ele quer nos resgatar, Ele busca nos resgatar. Aqui no capítulo 11, conta a história de Marta e Maria. Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos judeus tinham ido conosco, Maria e Marta, acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus saiu ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o dará. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. No versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim e anda, ainda que esteja morto, viverá. Olha que palavra maravilhosa. Todo aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Será que eu tenho esta fé de crer em Jesus da forma que Ele vem nos revelando? Ele resgatou Ruth, Ele trouxe Noemi de volta, Ele deu vida para elas, Ele sustentou elas, Ele colocou Boaz no caminho dessas mulheres para que pudesse continuar a vida delas, para que elas não viessem a parar
a desistir da vida, porque muitas pessoas, quando a situação está difícil, que ela já não tem mais recurso, ela perdeu praticamente tudo, ela quer desistir da vida também. Mas Noemi e Ruth não desistiram da vida, uma lutando pela outra diariamente. E Jesus aqui ele vem relatando que ele vai dar o sustento suficiente para que nós possamos nos manter em pé e na firmeza da sua palavra. Quando Ruth decidiu caminhar com Jesus, testemunhar do amor desse Deus criador dos céus e da terra, ela abriu o coração dela e o Senhor entrou no coração dela e o Senhor a conduziu para que ela pudesse estar bem e ela ser reconhecida como hoje a palavra do nosso Deus traz o relato dela, traz a história dela para que nós possamos conhecer esse relato. E ali nós vimos que hoje nós estamos vivendo na mesma situação, nós estamos deixando de buscar a Jesus, estamos que nem o Quiron. Não, eu não quero dividir a minha herança com ninguém, eu não quero compartilhar a minha herança com ninguém, eu quero ter tudo para mim, não quero dividir. Mas ali não, Boaz, ele não estava preocupado com os bens materiais, e sim com o bem-estar dele, da Noemi, dos empregados dele, cuidando realmente do ser humano como se deve cuidar. E nós precisamos de abrir, eu volto a dizer, precisamos de estar em comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque esse mundo não tem mais jeito. Poxa, mas você não é otimista? Sou otimista. Meu otimismo está em Cristo, na volta dele para resgatar o pecador, limpar essa sujeira, essa podridão, esse pecado imundo que nós vivemos hoje do nosso planeta. A minha vontade é que Jesus volte muito em breve e termine com a maldade do nosso planeta, com o egoísmo, com a ambição, com a cobiça, com a avareza que existe hoje no nosso planeta. Eu não quero sair daqui para ir para um outro lugar, aonde vou encontrar as mesmas dificuldades. Saio do Brasil, vou para os Estados Unidos para tentar uma vida melhor, vou encontrar as mesmas dificuldades. Saio do Brasil, vou para o Japão, encontro as mesmas dificuldades. Posso até ganhar dinheiro, mas se eu não estiver com Cristo, eu posso ir para qualquer região do planeta. Quando Jesus voltar, eu não vou ter como erguer a minha cabeça, se eu não levantei meus olhos quando Ele me deu a oportunidade, se eu não olhei para a luz quando Ele me deu a oportunidade. E hoje Ele está dando essa oportunidade para mim e para você, de nós olharmos para Ele, deixarmos as coisas deste mundo, mas não é deixar emprego, deixar família, não, deixar o pecado, deixar de praticar iniquidade, deixar de praticar o erro e começar a praticar a bondade, praticar o amor ao próximo, ajudar as pessoas, não colocar os olhos nas coisas materiais, mas sim colocar os olhos no ser humano, porque todos somos criaturas de Deus, todos saímos do pó da terra, e hoje estamos aguardando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em breve, muito em breve, eu creio, Ele estará de volta. O ano que vem, eu tenho certeza que vai ser uma luta constante, pior do que esse ano. No ano seguinte, mais forte ainda. Mas se eu estiver aos pés do Senhor Jesus, se eu estiver segurando firme na mão dele, 10.000 cairão ao meu lado e 1.000 à minha direita, mas não seremos atingidos, porque o Senhor, assim como libertou o seu povo de Israel do cativeiro, derramando as pragas sobre o Egito, assim Deus nos livrará também. Não nos faltará o pão e a água se nós confiarmos nele. Agora, se nós não confiarmos em Jesus, infelizmente, a vida realmente chegou ao seu fim. Não existe esse negócio que falam, morre e vai para o céu. Isso jamais existiu, porque senão Jesus não teria prometido, eu vou e voltarei. Quando eu for e voltar, tomarei vocês e levarei para onde eu estiver. Então nós sabemos que quando nós perecemos, nós vamos adormecer, aguardar a volta de Jesus, inconscientes, não temos nada no sol, na terra. Lá em Eclesiastes capítulo 9, depois você pode ler lá, o livro de Eclesiastes, que ele vai relatar. Mas Jesus, ele está prometendo vida, e vida em abundância. Ele não quer deixar você desamparado, Ele quer te amparar, Ele quer cuidar de você. A Bíblia,
realmente é um livro sagrado, é um livro que te traz vida, ela te traz a direção correta, é um livro que vai te levar aos caminhos do Senhor Jesus, aos caminhos de Canaã celestial. Mas muitos não querem saber da Bíblia, mesmo dentro da igreja, muitos já têm abandonado a fé. Após a pandemia, nós temos visto aí que muitos resolveram voltar para o Egito, voltar para as coisas do passado. Como tem voltado, estão encontrando dificuldades, mas não querem marchar. E o Senhor disse: Moisés, diga ao povo que marche, que eu estarei convosco. Mas nós não estamos acreditando, nós estamos ainda permitindo que o inimigo nos coloque medo, que ele nos tente de uma forma tão agressiva, que nós acabamos perdendo a fé em Deus. Mas Deus, ele disse: se você perseverar até o fim, lembra-se da história de Jó. Jó perdeu tudo, família, perdeu fazenda, perdeu tudo, mas não perdeu a coisa mais importante, a sua fé colocada em Jesus. Noemi perdeu o esposo, perdeu os filhos, uma das noras ficaram, mas Noemi não perdeu a fé. Ela continuou com a sua fidelidade, ela buscou ajudar naquilo que era possível e Deus retribuiu. Perdeu naquele momento, mas ganhou lá na frente. Porque Deus não desampara e Deus não quer te desamparar. Eu gostaria de cantar mais um louvor. Gostaria que você prestasse atenção na letra desse louvor. Eu te amo, ó Jesus, meu grande Rei, pois tua força divina vem renovando todo o meu ser, vem encher meu coração de alegria, trazendo para dentro de mim o brilho da vida. Eu te amo, ó Jesus, meu grande Rei, pois tua força divina vem renovando todo o meu ser, encher meu coração de alegria, trazendo para dentro de mim o brilho da vida. Oh, meu Deus, inunda-me, quebra por dentro todas as barreiras, pois eu quero te sentir. Oh, meu Deus, inunda-me, quebra por dentro todas as barreiras, pois eu quero te sentir, pois eu quero te sentir. Só Jesus. Eu quero te sentir, Jesus. Tu és a minha força, tu és a minha luz. Ó Senhor Jesus, tu és a minha luz, pois teu Espírito Santo é quem nos conduz, e que a cada dia me faz acreditar na força do teu amor.
Ó Senhor Jesus, Tu és a minha luz, pois Teu Espírito Santo é quem nos conduz, e que a cada dia me faz acreditar na força do Teu amor. Oh, meu Deus, inunda-me, quebra por dentro todas as barreiras, pois eu quero Te sentir. Pois eu quero Te sentir, pois eu quero Te sentir, pois eu quero Te sentir, ó Senhor Jesus, aqui. Eu quero sentir o Senhor Jesus aqui. Quero sempre estar com Jesus, pois sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. E Jesus, Ele promete, aqui no capítulo 21, do versículo 14, aquele que tem os mandamentos de Deus e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Se você está querendo buscar a Jesus, mas você não guarda os mandamentos de Deus, você não está preocupado em andar nos caminhos do Senhor, você não está com Jesus. Agora, quando ele vem dizendo aqui, você pode ler na sua Bíblia, capítulo 14 de João, livro de João, o Evangelho de João. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, observa, guarda, esse é o que me ama, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, será amado de Deus, e eu os amarei e me manifestarei nele. Agora, se eu não faço nada disso daí, não adianta. Olha aqui no capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara aqui em mim, toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara em si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver ligado em mim, não tem nada. Eu sou a videira e vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele é bem claro, Jesus é bem enfático. Ele não deixa você ficar na escuridão. Se você estiver nele, mas eu já estou na igreja, mas eu guardo os mandamentos de Deus, eu leio a Bíblia, eu faço trabalho missionário, eu visito órfãos, eu visito viúvas, eu ajudo o meu próximo, eu estou realmente preocupado em ser útil na obra de Deus? Ou estou fazendo somente a minha vontade, o meu desejo? Ainda estou na carne e não no espírito. E o Senhor, Ele pede para você, para que você possa abrir o seu coração para Ele. Sábado próximo, estaremos ali fazendo o lançamento também do nosso CD novo.
lá na igreja de Mauá. Você é o nosso convidado especial ali. Estaremos com o grupo Palavra e Música. E nós estaremos à tarde fazendo o lançamento do CD. E você é o nosso convidado para estar ali ouvindo a voz do Senhor e ouvindo louvores. O nome do CD é Meu Protetor. E Deus é o nosso protetor. Que Deus nos abençoe. Terça-feira próxima, se assim Jesus o permitir, estaremos aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus. Até lá, se assim Deus o permitir. Olá, sejam bem-vindos à TV Cinec. A TV Cinec, fundada por seu atual